Então, Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu vou fazer uma introdução aqui, ler algumas coisas, trazer alguns dados, mas você fica atento para o espírito do texto, o espírito da palavra que nós vamos liberar aqui essa noite. Amém? O Evangelho ele é muito simples. Eu apenas faço entre algum tipo de contexto aqui, para que a gente possa basear naquilo que a gente está falando. Aqui no capítulo 5, no versículo 17, talvez isso aqui tire algumas dúvidas de muitas pessoas que não sabem ler a Escritura, ou interpretar a Escritura, ou usar a própria Bíblia a seu favor. E aí pegam a Bíblia, distorcem a Bíblia e não tem a noção de como você deve manusear a Bíblia e saber do que está escrito ali e ter um filtro. A Bíblia, você tem que ter um filtro. E o filtro da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único filtro para você tomar a Bíblia na sua mão, o que está escrito ali, e você ter discernimento do que estava escrito. Você ter discernimento daquilo que foi dito, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O Velho Testamento, como bem diz o nome, é velho. Testamento é uma aliança. Então, existia uma velha aliança e agora existe uma nova aliança, um novo testamento. Quando Jesus tomou o cálice e disse: esse é o novo testamento no meu sangue. O testamento agora ele passa pelo crivo, pelo filtro de Jesus. Hoje tudo é Jesus, o que não for Jesus, despreze. Então você tem que olhar todas as coisas, todos os parâmetros da sua vida por esse filtro, que é Jesus. Amém? Por que eu falei isso? Agora nós vamos ler o texto, você vai compreender. Diz assim, 5,17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando Jesus falou isso, ele estava se referindo à lei de Moisés e os profetas que profetizaram antes dele, inclusive a respeito dele. Então não pense que vim revogar a lei. Não vim revogar, vim cumprir. O que é cumprir? Cumprir é você terminar. Você tem algo para fazer, tem um serviço para fazer. Cumprir minha missão, cumprir o meu trabalho. Jesus veio não para revogar a lei. Então ele falou do tempo em que ele palmilhou na terra. No tempo que ele palmilhou na terra, ele disse: eu vim cumprir a lei, eu vim pôr um ponto na lei. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem. Essa frase, céus e a terra passem, até que tudo isso passe e seja estabelecido o reino. Porque Jesus, na verdade, ele veio para estabelecer um reino. Ele veio estabelecer um reino. E nós precisamos conhecer os valores desse reino. Em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei foi cumprida em Cristo. Paulo fala em Romanos 10,4: o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. A lei finda quando você crê. Nós não somos mais justificados por lei, por regras, por mandamentos. Nós somos justificados por fé. Você pode repetir comigo: eu sou justificado por fé. Eu sou justificado por sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua cruz. Ele é justo, justificador,
e eu me torno nele justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém? Continuando o texto aqui. Então, até que passe os céus e terra, jamais passará um tio da lei até que tudo se cumpra. Agora, quando você vai lá para Lucas 16, ele diz assim: agora o reino de Deus é tomado por esforço. E esses que tomam por esforço são os que se apoderam desse reino. Esse reino, que reino é esse? É o reino de Cristo Jesus. Ele disse assim: o reino de Deus, lá em Lucas 17:20, não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui, no fundo dessa casa, nem dirão ele lá, em qualquer outro templo, ou qualquer outro lugar de culto, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. É dentro de nós que o reino precisa ser estabelecido. Então, quando Jesus veio, cumpriu em si mesmo toda a lei. E todos os profetas profetizaram até Jesus. Toda a lei foi até Jesus. A partir de Jesus, o reino de Deus são daqueles que creem. Porque esse é o único esforço que você tem que fazer para entrar no reino, é crer. É crer e descansar no que está feito. E aí ele começa a dizer aqui, versículo 19: aquele, pois, que violaram destes mandamentos. Então Jesus não está falando dos mandamentos da lei. Ele está falando de uma doutrina que ele está passando a ensinar a partir daqui. Você vai ver nos próximos capítulos aí, que ele vai dizendo: na vossa lei está escrito, mas eu, porém... Então você tem que entender o texto a partir de todo um contexto que está escrito. Então ele não está falando da lei de Moisés, porque a lei findou em Cristo, ele cumpriu toda a lei. A lei e os profetas acabam em Cristo. E agora ele começa a dizer assim: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quem são os grandes no reino dos céus? São aqueles que recebem e observam e guardam e creem e praticam esses mandamentos menores. Esses mandamentos que estão nas entrelinhas. A lei acabou. Agora nós estamos no tempo de Jesus. Na vossa lei está escrito, no Velho Mandamento está escrito, nos 10 Mandamentos está escrito, em Levítico está escrito, Deuteronômio, Êxodo, Números, está tudo lá a lei, está tudo escrito. Tantos mandamentos. Na vossa lei está escrito isso, isso e isso, mas eu estou dizendo agora isso. Esse é o filtro de tudo que você pode observar na Bíblia. É o filtro do eu, porém, vos digo. Jesus também diz: em verdade te digo. Porque existem verdades e verdades. Existem conceitos que se tomam como verdades, mas não são verdades. Mas Jesus, ele diz que ele é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho. Quem é que é o caminho? Nós temos que entender quem é o caminho. Quem é o caminho mesmo? Jesus, tudo é Jesus. Eu sou a verdade e sou a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho que te levam à verdade e que te levam à vida. Esse é o processo. Versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus,
Você jamais entrará no reino, nesse reino que Jesus disse que é tomado por esforço, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que viviam no literalismo da lei. O que é literalismo? É ser literal. A literalidade da letra mata. Jesus está dizendo, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, que eram literais na lei, eram moralistas, cheios de cerimônias, legalistas, eles eram mais justos que a própria justiça. Você não conhece ninguém assim, que é mais justo que a própria justiça, aquele que se estribam nos seus próprios pensamentos. O legalismo, aqueles que seguem a lei, a literalidade da Bíblia, os legalistas, isso inviabiliza o existir. Se você andar de acordo com a literalidade da Bíblia, você não vive. Inviabiliza a existência na subjetividade, pois não conseguem cumprir a lei no seu interior. A justiça dos fariseus, que era a justiça das exterioridades, do exterior, de tudo que eles faziam, era bonito o que eles faziam. Eles não tocavam num copo desses aqui sem se lavar, sem lavar as mãos, sem lavar seu corpo, sem lavar as suas vestes. Eles não comiam, não bebiam. E não só tinha os fariseus, também tinha os saduceus. Na verdade, quando se fala dos saduceus, se fala daqueles que cultuam desapaixonados, não têm paixão pelo que fazem. No caso, era a classe dos sacerdotes do templo. Era a elite política, com poder, com dinheiro, controle. Eles não criam em nada, não criam em transcendência, não criam em espírito, não criam em anjo, não criam em demônio, não criam em nada. Querido, se você for que nem saduceu, você fica apagado, sem crença. Nós precisamos crer na transcendência. O que é transcender? É algo que emana. Na verdade, quando você tem o Espírito de Jesus na sua vida, há uma transcendência, uma esperança viva dentro de você. Mas os saduceus não eram assim. Todos os sacerdotes do templo de Jerusalém eram saduceus. Os saduceus eram desapaixonados. Se a vossa justiça não exceder esse tipo comportamental, e esses tipos eram da época de Jesus, mas eles estão todos aqui na nossa época. Eles estão todos aí pelas igrejas, eles estão todos aí pelas religiões. Eles se escondem atrás das suas batinas, atrás das suas indumentárias sacerdotais. Eu não digo que indumentária sacerdotal seja só a batina do padre, né? Ou a batina dos judeus, ou as vestimentas dos islãs, mas a nossa própria casca exterior. São tudo aí na nossa época. Pessoas desapaixonadas ou pessoas mascaradas. Os fariseus, os mascarados, usavam a hipocrisia, porque dentro deles era outra coisa, por fora eles eram uma coisa, por dentro outra. Os saduceus, o que eles faziam eram rituais mecânicos. O Evangelho não nos chama para rituais mecânicos. O Evangelho nos chama para transcendência. O Evangelho nos chama para fluir de vida. Quem sabe a gente está separando aqui agora, né, na mente de você, o que é saduceu, o que é fariseu, o que é de Cristo, o que não é de Cristo, o que é de Jesus, o que não é de Jesus. Jesus é o filtro. A lei acabou, agora é por Jesus. Qual é o padrão para se pregar, para se anunciar? O padrão é Cristo, é Jesus. Porque Ele é o filtro, tudo que é parecido com Jesus é o que você tem que ser. Você foi chamado, independente de qualquer coisa, você foi chamado. Qualquer ser humano nessa terra foi chamado para ser Jesus, igual a Jesus nessa terra. Mas não com a justiça dos saduceus, dos fariseus. Se a vossa justiça
não excederem muito, de maneira nenhuma você vai entrar nesse reino. Por isso que Jesus advertiu os discípulos: acautelai-vos da doutrina dos saduceus, dos fariseus, do fermento de Herodes. Doutrina de fariseus, os desapaixonados. Doutrina de fariseus, os mascarados, os hipócritas. Doutrina de Herodes, aqueles que desejavam o poder. Antes que os discípulos... O que é ser discípulo? Ser discípulo é aquele que aceita a disciplina do mestre. Eu sou discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Aquele que aceita a disciplina. Se eu aceito a disciplina aqui, eu sou discípulo. Se você aceita, você é discípulo. O discípulo foi chamado para andar no caminho do discípulo de Jesus. O que é esse caminho? É aonde eu vou com Jesus. Esse é o caminho do discípulo. Se você for em algum lugar e Jesus não estiver com você, esse não é o caminho de Jesus. Você pode até ir numa igreja e não estar caminhando com Jesus. Muitos nas igrejas, aliás, não caminham com Jesus. Eles estão na doutrina dos saduceus. Eles estão na doutrina dos fariseus. Eles estão no fermento de Herodes. O caminho de Jesus é onde eu vou com Jesus. Quando eu vou deitar na cama, eu estou com Jesus. Quando eu vou para o banheiro, eu estou com Jesus. Quando eu vou para o meu trabalho, eu estou com Jesus. Mas não é o fato de estar com Jesus apenas pela confissão que eu estou dizendo, não, que Jesus faz parte da minha vida a todo instante. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso é ser amalgamado. O que é amalgamar? Alguém já foi no dentista? Eles pegam aquele pozinho branco, um pozinho preto, e aquilo vira um negócio cinza, parece um chumbo ali, cá no seu dente, e fica uma pedra e ninguém separa mais aquilo. Aquela mistura é impossível de se desmisturar. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu queria que você entendesse isso hoje. Eu vou dizer de novo: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Está amalgamado, junto para sempre. Não tenha medo de perder a salvação. Você é salvo em Cristo. Você tem certeza disso? Amém. Você tem certeza? Diga, você tem. Porque é impossível aquele que crê em Jesus e tem Jesus, e você anda no caminho de Jesus, você é discípulo de Jesus, por onde Jesus está é onde você está. Esse é o caminho. Se você está com Jesus, você está com Jesus, está amalgamado com Ele, junto com Ele. Esse é o reino, porque é um reino dentro de você. E isso a religião não quer explicar para você. Eles não querem te explicar que Jesus, Ele habita em você, dentro de você. A reunião do grupo é maravilhosa. É maravilhoso conhecer vocês, mas Jesus, Ele está dentro de você. Quando você vai para sua casa, se você for solteiro, viver sozinho, você está com Jesus. Se você for casado, está com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, você está com Jesus. É claro que uma comunidade como essa de irmãos que estão com Jesus, nós nos fortalecemos uns aos outros. Mas Jesus, Ele primeiro precisa andar com você. Tem muita gente andando com todo mundo, mas Jesus não está com ele. Porque o que ele está crendo não é Jesus. Nós precisamos crer em Jesus.
Mateus 5,38. Ouvistes o que foi dito, na lei de vocês está escrito, olho por olho, dente por dente. Se ele me bater, eu vou arrebentar a cara dele. Ele fez isso para mim. Ela fez isso para mim. Ele foi mal comigo. Ele me traiu, ela me traiu. Isso ou aquilo, isso é lei. Isso é olho por olho, dente por dente. Ouvistes o que foi dito? É assim na vossa lei. Olha o versículo 39, o que está escrito aí? Eu, porém, vos digo. É o filtro começando. Eu deixei uns para trás aí. Queria falar mais sobre esse aqui. Olha o filtro de Jesus. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não resista ao perverso. Ele está te apertando, deixa te apertar. Ele está sendo mal com você, deixa ele ser mal. Ele está fazendo tudo para te irritar, deixa. Não resista ao perverso. Porque se você resistir ele, você vai cair no olho por olho, dente por dente. Você vai fazer a justiça da lei. Porque a justiça da lei está aí. O cara que matar aqui vai preso. E Jesus está dizendo que a nossa justiça, ela tem que exceder em muito. Muitos aqui jamais mataram uma pessoa. Mataram com faca, nem com veneno, nem com um revólver, né? Mas muitos já mataram no seu coração. Tem pessoas mortas dentro do seu coração. Pessoas que morreram para você. A nossa justiça tem que exceder a justiça das exterioridades. A justiça do que é aparente. Aparentemente ele é um baita cara, olha só. O cara que paga as contas, nunca teve o nome no Serasa, nunca teve o nome no SPC, né? Nunca bateu na mulher. Como é que está a mente dele? Como é que está a mente dela? Como é que ele lida com as questões da vida? Evangelho veio para que a gente lide com as questões da vida. São para aqueles que estão andando com Jesus. O caminho de Jesus é onde Jesus está comigo. É um caminho individual de percepções. Estamos reunidos aqui coletivamente, mas tem tantas percepções aqui. Tem tantas mentes, quantos mundos tem aqui? 1, 2, 3, se eu somar aí, ó, cada cabeça é um mundo. E Jesus se relaciona com esse mundo. É com a sua mente, com o seu coração, é que Jesus quer se relacionar. Sem que eu interfira, sem que um outro interfira. Jesus quer tratar com você. Então, eu porém vos digo, não resista ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Que não está dizendo que ele vai bater na tua cara e você vai oferecer outra cara, não. Não faça com ele o que ele está fazendo com você. Ofereça perdão, ofereça misericórdia, esqueça, deixe para trás. Não fique futricando. Todos nós temos essas questões para resolver todos os dias. Se alguém quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que é perder alguma coisa nessa vida? O que é perder dinheiro nessa vida? Nada. Mas para quem está apegado ao dinheiro é tudo. E o reino de Deus não é de visível aparência. Jesus diz para nós juntar tesouro aqui, diz para juntar tesouro lá. E o que eu estou ensinando aqui são tesouros eternos, que pode transformar a sua vida. Pode transformar a sua maneira de pensar. Pode transformar por completo o seu existir. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. Não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás teu próximo. É muito fácil eu amar minha esposa. É muito fácil você amar aquele que está perto de você, aquele que você gosta. Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Amar inimigos e orar pelos que vos perseguem faz com que você se torne filho do Altíssimo, filho do Pai Celeste, que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos, porque Deus não faz acepção de ninguém. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem os publicanos assim? E se saudardes os vossos irmãos, que fazeis demais? Amar aquele que vos amam, amar os irmãos da igreja, do grupinho. Não, Deus te chamou para amar todas as pessoas, todas. Deus te chamou para ter misericórdia de todos, porque Deus teve misericórdia comigo, com você e com todo mundo. Deus teve misericórdia com todas as pessoas. E se não há um quebrantamento no seu interior, nessa direção, irmãos, você precisa converter ao Evangelho. Você precisa converter a Jesus. Porque tem que ter um quebrantamento de misericórdia dentro da sua vida. Bem-aventurados são os porque alcançarão. Quem dá misericórdia alcança. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. De tudo que você semeia para o Espírito, você colhe vida. E o que você semeia para a sua carne, você colhe corrupção. Você quer colher vida? Semeie para a vida, semeie para o seu espírito, exerça misericórdia, exerça graça, exerça perdão, exerça o amor, ame todo mundo, assim como Ele nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o único mandamento que todos nós precisamos cumprir. Se nós cumprir esse, está tudo o resto cumprido. A lei se resume nisso. Um mandamento apenas: ame o próximo como a si mesmo. Tenha compaixão do próximo como você tem de você. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O que eu recebo de Deus me ilumina para a vida. E a vida tem sido maravilhosa de se viver, apesar de todos os contratempos e todas as dificuldades e todas as circunstâncias que se levantam diariamente. Eu tenho uma esperança. Você tem uma esperança. E você vai saber responder à esperança que você tem. As pessoas vão olhar para você, vai ver que você está levando num perrengue danado, está apanhando da vida, mas você continua de pé porque você tem uma esperança, e essa esperança é Jesus. Porque você está no caminho de Jesus. O caminho de Jesus é onde Jesus está, e Jesus está com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É bom estar com Jesus. Você tem onde se agarrar, mesmo que você chore pelos cantos, mesmo que você se esconda para sofrer. O Evangelho não nos isenta de sofrimento. Quem quer um Evangelho sem sofrimento está perdido. Todo o Novo Testamento fala que eles se alegravam por participar das aflições de Cristo. E Jesus já tinha morrido. E eles estavam sofrendo as mesmas aflições. Hoje nós podemos sofrer as mesmas aflições. Ser de Cristo e viver nesse mundo, do jeito que o mundo está hoje, é muita aflição, gente. A vida é muita aflição. Mas você tem muito mais alegrias do que aflição, porque você tem a esperança de Cristo, a esperança do Evangelho, a esperança da salvação que habita em você. Eu vou repetir: a salvação habita em você. A salvação tem o nome de Jesus Cristo. Você já é portador da salvação. Ele se tornou para nós, da parte de Deus, justiça, salvação, redenção, sabedoria,
justificação. Ele é tudo que eu preciso. O que eu preciso mais? Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem. A quem? Gente, isso aqui parece uma utopia, né? O que é utopia? Utopia é algo que você sabe que existe, mas impossível de se realizar. Parece uma utopia, né? Fazer o bem aos que vos odeiam. Outra utopia aqui de Jesus. Essas utopias de Jesus, né, cara? São os que nos faz viver. É esse texto que nos faz viver. Gente, quem absorver esse texto, quem absorver esse texto dentro, esse texto tornar parte da sua vida, você vive abundantemente, com dinheiro, sem dinheiro, com perrengue, sem perrengue, com sofrimento, com doença. Você vive, se você compreender isso aqui. Diz assim: bem dizei os que vos maldizem. O que é bem dizer? Falar bem daquele que fala mal de você. Como é que você se comporta nesse sentido? Você fala bem daqueles que falam mal de você? Ao que te bate numa face, oferece também a outra, que é o perdão. Ao que te tirar a capa, deixa também a túnica. Dá ao que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como você quer que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Que frase! Como é que você quer que as pessoas te tratem? É dessa forma que você tem que tratar o outro. Mas eles nunca vão me tratar assim, nunca vão mesmo. Não espere que eles te tratem. É você que tem que fazer. É fazer o bem. Foi isso que Jesus fez. E o que Jesus ganhou fazendo o bem aqui? Ganhou a cruz. Ganhou os açoites. Ganhou a morte. Levou sobre si o meu e o seu pecado. Como Pedro diz, ele não revidava com palavras as pessoas que o ultrajavam com palavras. Aí teve um homem ali na cruz, um capitão, que olhou para aquela cruz e disse assim: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Faça com os outros o que você quer. Como é que você quer ser tratado? Eu quero ser tratado dessa forma. Faça isso. Ele nunca vai te retribuir, a não ser que ele se quebrante pelo seu procedimento. As pessoas se quebrantam pelo nosso procedimento. As pessoas se envolvem conosco de uma forma agradável e boa pelo nosso bom procedimento. É isso que atrai as pessoas. Mas não espere o que eles vão fazer. Se ele fizer ou não, faça você. Bendiga o que vos maldizem. Ame aqueles que vos odeiam. Não é fácil. Mas se você quer uma coisa light aqui, ó, vamos botar regra aqui. Regra você cumpre rapidinho. Eu digo para vocês, se vocês faltarem os cultos, vocês vão para o inferno. E vocês começam a vir nos cultos. Eu digo, se vocês não ofertar, vocês vão morrer miserável. Se vocês não dizimar aqui, vocês nunca vão prosperar na vida. Eu posso dizer isso. Eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser. Eu posso fazer da Bíblia o meu próprio mundo. E eu posso governar vocês através da Bíblia. Não através do Evangelho. Porque através do Evangelho só existe um governo, que é Cristo. É Cristo que te governa. É Cristo que te conduz. É Cristo que te leva em triunfo. É Cristo que te ressuscita e te põe em glória. É Cristo que te põe de pé nos momentos que você está para baixo. Se você ama o que vos ama, qual a recompensa? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual a recompensa? Se você empresta àquele que te devolve as coisas, qual a vossa recompensa? Também os pecadores, os publicanos, também fazem isso e recebem até por isso. Ame os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Não julgue, para que você não seja julgado. Perdoe e será perdoado. Não julgue, para que não seja condenado. Dai, e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Isso não fala de dinheiro, fala de valores eternos. Dê valores eternos, você receberá valores eternos. Porque com a medida que você medir, você será medido. Interessante, você estabelece uma medida e por essa medida você mesmo é medido. Todos vão medir você pela mesma medida que você mediu. Então dai em abundância aquilo que Cristo ensinou, ofereça a sua transcendência, o que você tem de Cristo dentro de você para os outros. É isso que é evangelho, gente. O resto é farisaísmo, é culto de saduceus, é culto de fariseus, é culto da hipocrisia, é um monte de gente seguindo um monte de regras, mas não andando em vida. A letra mata, as regras matam. Paulo disse assim: o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Quem anda em regras, ele avulta o pecado se torna muito mais presente. Mas quando você anda debaixo da graça de Jesus Cristo, você anda em abundância de vida. Quando Jesus ali é interrogado a respeito dos grandes mandamentos da lei, ele é interrogado por um escriba. E Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e que amar o próximo como a si mesmo é o maior de todos os mandamentos. E o fariseu, ele ficou admirado e disse: mestre, disseste com verdade. E Jesus disse para ele: tu não estás longe do reino de Deus. E eu pergunto para você: você está longe do reino de Deus? Ou está perto? Por que essa pergunta? Enquanto você deixa Jesus sair da sua vida, é o quanto você está perto. O quanto você anda em amor. O quanto você anda em perdão. O quanto você anda em misericórdia. Jesus pode dizer para você: não estás longe do reino de Deus? Jesus pode dizer isso para você? Amém? Vamos orar então?